Caros colegas estudantes de projeto de reabilitação não estrutural de edifícios e também de projeto de reabilitação estrutural do mestrado em reabilitação de edifícios, vamos hoje fazer uma breve síntese da primeira parte da aula relativa à imagem fotográfica, ao estudo da imagem fotográfica como ferramenta de apoio à caracterização de edifícios. Partilhando o meu ecrã. Entendamos, antes de mais, a imagem fotográfica digital, que é de que vamos falar, a imagem fotográfica digital no sentido amplo, ou seja, incluindo fotografia, vídeo e, como veremos, fotogrametria, que não é exatamente imagem fotográfica, e imagens 3D. A nossa primeira preocupação é, naturalmente, contextualizar. O que é que nos interessa saber? Interessa-nos conhecer e adequar os recursos, saber que recursos temos e como os adequamos a este objetivo. Precisamos de conhecer os objetivos específicos em relação ao tipo de imagem que podemos ter disponível e que vamos obter. Precisamos de conhecer os tipos de câmaras, os tipos de acessórios, as técnicas de registro e de análise e, naturalmente, o software que usamos para fazer esse tratamento da imagem. Além de conhecer e adequar os recursos, na verdade, aquilo que é mais importante é conhecer e explorar as suas potencialidades. Quer as potencialidades desta imagem fotográfica em sentido lato, para a compreensão e análise da construção, quer, naturalmente, para o apoio ao registro e representação arquitetónica e construtiva. Comecemos pelos tipos de imagem. De uma maneira muito simples, podemos encontrar variedíssimas classificações para as imagens fotográficas. Esta é aquela que vos vamos sugerir. Vamos sugerir que a imagem possa ser classificada como uma imagem de arte, uma imagem de exploração, uma imagem de ilustração, de fotogrametria ou de modelação, de modelo. A imagem de arte, na verdade, é uma imagem, se quiserem, lúdica, motivacional, artística ou promocional. Não quer dizer que esta imagem não possa ser depois enquadrada numa das outras categorias. Pode, provavelmente. Mas ela tem este sentido. Estamos a usar no trabalho deste ano, postais antigos. Os postais antigos são, claramente, imagens que entram neste capítulo. Depois temos imagens de exploração, imagens exploratórias, que são imagens geralmente com menos qualidade, com menos rigor formal, até do ponto de vista do registro, mas que são importantes para que eu consiga ver zonas mais difíceis de observar, mais ocultas, com menos iluminação, em que eu tenho mais dificuldade, por exemplo, em tirar medidas, em observar, digamos, a olho nu, ou durante o tempo suficiente para fazer registros, em termos de desenho, em termos de dimensões, e, portanto, estas imagens exploratórias são, na verdade, um auxílio claramente como um passo intermédio para eu poder compreender e desenhar. Depois temos um grupo de imagens de ilustração. Imagens de ilustração que usamos fundamentalmente neste domínio da caracterização de edifícios nos nossos relatórios. São imagens de apoio a uma narrativa. São imagens informativas, ilustrativas, têm um caráter documental. E são imagens que, em geral, vêm e devem vir acompanhadas de um texto, acompanhadas de um comentário, acompanhadas de uma legenda. Depois damos um salto para um outro tipo de imagem. Já não é exatamente uma imagem fotográfica. A fotogrametria não é exatamente uma imagem fotográfica porque ela é o resultado da análise da informação gráfica, visual, de várias imagens fotográficas, e da análise dessa informação eu vou obter a informação sobre cada ponto do espaço a que essas fotografias se dirigiram e vou construir uma nova imagem fotográfica, mas que não teve a aquisição direta através da lente, de uma imagem, de uma cena que eu estou a observar. Ela é uma reconstrução
informatizada, uma reconstrução digital dessa informação e que nos vai surgir com o aspecto de uma imagem fotográfica. Geralmente usamos-la para fazer representações em 2D, ou em 2D e meio, o que significa que é uma fotografia de uma superfície, mas em que eu tenho alguma noção e tenho alguma informação sobre a profundidade, e que, naturalmente, é muito importante para apoio à caracterização dimensional e ao desenho técnico. E depois um último passo, que são imagens já completamente diferentes, que podemos chamar de algum modo imagens fotográficas, que são modelos 3D. Ou seja, em que esta representação de pontos no espaço, estes pontos que têm uma localização X, Y e Z e que têm uma cor, e que em conjunto, na verdade, nos podem produzir uma imagem fotográfica digital 2D, se eu tiver informação suficiente, eu posso ter, de facto, um modelo 3D e com esse modelo 3D poder obter imagens fotográficas de vários ângulos, com vários planos. Também é da maior importância para a caracterização volumétrica e para o desenho técnico. Claro que todas estas imagens podem ser depois, digamos, devidamente usadas, desde que preparadas para isso, segundo as outras perspectivas, como arte de exploração ou ilustração. Uma imagem tipicamente de enquadramento, ela pode ser também de ilustração, mas é uma imagem de enquadramento fundamentalmente aqui do Forte São Sebastião, na ilha de Moçambique. Uma imagem motivadora, que também pode ser ilustração, naturalmente, de como se trabalha, de como se faz uma operação de inspeção, mas é fundamentalmente uma imagem, digamos, motivadora. Assim como esta, entre a motivação e a ilustração, sobre como é que algumas das técnicas para poder fazer uma inspeção. E aqui, claramente, uma imagem que já está no domínio da ilustração. É a imagem que nós usamos, tipicamente, num relatório em que já tem informação detalhada, informação técnica que eu posso aproveitar. Outra imagem tipicamente de ilustração, tirada de modo a poder dar uma informação detalhada, uma informação técnica sobre o que estamos a ver, da forma, dos materiais, da tecnologia. E um exemplo de um conjunto de imagens, esta sim, ainda mais claramente de ilustração, quer pelas imagens em si, quer pela sua organização e pela sua hierarquia. Uma imagem de grande contexto, uma imagem de elemento construtivo, uma imagem já de pormenor tecnológico e depois a imagem de detalhe em que eu consigo ver os materiais com grande clareza e em que consigo ver, neste caso, a degradação que se verificou. E uma imagem de exploração, uma imagem com a luz muito forçada, vê-se que tem uma luz com muito grão, pouca definição. Foi uma imagem, uma fotografia tirada a partir de um vídeo, uma imagem tirada a partir de um vídeo num sítio muito escuro, onde nem sequer tivemos acesso, apenas o acesso da câmara num bastão à distância, a filmar aquilo que naquele momento nem sequer estávamos a observar. Assim como este vídeo, um vídeo com uma câmara introduzida debaixo do pavimento, e em que, ela está virada para baixo. de uma maneira um bocadinho, digamos, por tentativa e erro, se vai avançando com a câmara num braço extensível por baixo do pavimento e se vai recolhendo informação visual para depois se fazer o que é mais importante, que é este desenho que está do lado direito e que é um desenho onde se consegue distinguir que eu tenho duas estruturas neste momento. Tenho uma estrutura superior que me suporta ao soalho e depois desta estrutura é suspensa uma estrutura secundária que faz de suporte, também por suspensão, do teto falso. Uma imagem de fotogrametria. Parece uma fotografia, mas não é. Esta imagem é a imagem de uma fachada numa aldeia de Xisto, na Serra da Lousã, em que esta pequena rua tem 1,5 metro, 2 metros de largura no máximo. Ou seja, seria impossível tirar uma fotografia como esta, que é uma fotografia ainda por cima que dá uma imagem claramente perpendicular, ortogonal à fachada e em grande parte da sua altura. Esta imagem é uma imagem fotográfica já produzida, isto é uma imagem em que cada um destes pontos coloridos é um ponto que foi calculado
por fotogrametria, a partir da informação de várias fotografias que foram tiradas de ângulos diferentes de cada um destes pontos. E que nos permite ter esta imagem claramente retificada, ortogonalizada, e que é uma imagem de fotogrametria 2D. Que, como dissemos, pode ser mais sofisticada, com mais informação, e, portanto, aqui com imagens recolhidas a partir de um drone, pela mesma técnica de fotogrametria, mas 3D, portanto, com informação mais densificada nas três direções, X, Y, Z, é possível fazer um modelo que depois podemos pôr a rodar a nosso gosto. Que tipos de câmaras é que nós temos para recolher estas imagens? As imagens que depois vamos usar na caracterização de edifícios. É evidente que há muitos tipos de câmaras e aquilo que vos mostramos aqui são aquelas que nós atualmente usamos e que podem naturalmente e muito rapidamente vir a evoluir. Máquinas fotográficas típicas tradicionais, geralmente conhecidas como máquinas reflex ou híbridas, com lentes intermutáveis ou não, com um espelho reflexo para aquisição direta no visor da imagem que está a ser introduzida pela lente, ou híbridas, em que este processo é um processo já digital. Grande vantagem destas máquinas, geralmente, não só a resolução das fotografias, mas sobretudo o zoom óptico. Não é um zoom digital, é o zoom óptico, isto é, a capacidade das suas lentes de fazerem fotografia ao longe, naturalmente com tripé, para ser mais estável, apesar dos estabilizadores das máquinas, e conseguem ver detalhes com grande nitidez a grande distância. Depois, em contraponto, temos as máquinas compactas, com as mesmas características, naturalmente, em geral, não necessariamente com menos resolução, mas com um zoom óptico bastante mais reduzido, mas com uma enorme vantagem, que é a vantagem de terem pouco peso, de serem leves e mais manuseáveis. E, portanto, por exemplo, mais fáceis de usar quando tenho que usar extensões, ou suportes, ou tripés, em que eu não esteja a suportar diretamente a máquina. As Action Cam, conhecidas no mercado em geral como as GoPro, mas que não têm que ser desta marca. Naturalmente, as que usamos são máquinas menos sofisticadas e que são câmaras que fazem vídeo e fotografia, mas sobretudo vídeo a grande velocidade, para movimentos, para grandes movimentos. Claro que podem fazer vídeos com registro tradicional, na velocidade tradicional de 30 imagens por segundo. Recordo que o cinema tradicional tinha 24 imagens por segundo. Estas máquinas geralmente gravam com 30 imagens por segundo, portanto tiram 30 fotogramas, 30 fotografias em cada segundo, e com isso é que fazem o vídeo. Tipicamente chamamos estes fotogramas frames, já lá voltaremos, mas também podem tirar, chegar às 120 frames por segundo, 120 fotogramas por segundo. Portanto, praticamente não há, pode haver grande movimento, digamos, do objeto, que elas conseguem captar aquele instante. Atenção que há uma redução da resolução quando eu tiro fotografias com esta cadência muito rápida, e há também uma necessidade de muito mais iluminação. Grande vantagem e desvantagem destas máquinas é que geralmente são de grande angular, aquilo que tipicamente se chama olho de peixe, portanto, conseguem abranger um grande campo de visão, mas a imagem tem uma deformação, digamos, aproximadamente esférica, o que nos limita a utilização destas imagens para alguns fins. Para alguns fins temos que, podemos usá-las, digamos, com esta visão deformada, para outros temos que as retificar para elas perderem este efeito de grande angular, mas mesmo assim, para outros, apesar dessa correção, eu não os consigo usar. Por exemplo, no caso da fotogrametria. O quarto tipo de câmara são as webcams. As webcams estão neste momento completamente divulgadas e há de todos os tipos. As webcams têm, em geral, que ser ligadas a um computador com extensões USB com alguma dimensão, conseguimos pôr as webcams, digamos, em diversos acessórios de extensão e, portanto, elas têm a vantagem de, quando eu estou a filmar, quando estou a recolher imagem, que pode ser naturalmente de grande qualidade, eu estou a poder ver diretamente
no monitor do computador o que é que se está a passar. Temos as mini câmaras, as câmaras espião, muito pequeninas, em geral com 2 centímetros de lado, pequenos cubos, com capacidade de gravação de som e imagem, com um cartão, memória, mas, em geral, sem capacidade de controle remoto, embora possam ter, e sem capacidade de estarmos a visualizar em cada instante o que é que ela está a filmar. Os drones não são propriamente uma câmara, mas os drones estão equipados com câmaras que nós usamos cada vez mais neste tipo de registros e que, em geral, têm muito boa qualidade, muito boa definição e que fazem 2,7K ou 4K. Os drones têm esta também vantagem de eu poder ver em tempo real, no telemóvel, no equipamento que está a controlar o drone, qual é a imagem que ele está a gravar. E, além disso, ter a capacidade de, à distância, controlando a câmara pelo telemóvel, pelo software que está a fazer a gestão do drone, poder direcionar a câmara. Ou seja, eu poder inclinar mais, inclinar menos, e depois controlando o drone, virar para a esquerda, virar para a direita, subir, descer. Portanto, essa capacidade extraordinária das câmaras do drone. Os drones, naturalmente, têm limitações significativas, como sabemos, do ponto de vista da operação. E, portanto, apesar desta enorme vantagem, há imensas condicionantes que fazem com que tenhamos que ter, em muitos casos, alternativas à opção do drone. Os telemóveis, com toda a sua variedade de câmaras, toda a sua evolução tecnológica que neste momento permitem fazer imagens de grande qualidade, naturalmente com limitação em termos de zoom, de distância, com, digamos, outro tipo de condicionantes, mas digamos, com a vantagem, digamos, desta qualidade também. Uma nova geração dos iPads, dos tablets. Os tablets sempre foram uma ferramenta, nos últimos anos, uma ferramenta importante do ponto de vista da fotografia, mas, tal como os telemóveis, mas interessa-nos aqui referir os novos iPads. Os iPads que incluem câmaras que têm uma tecnologia LiDAR, já lá voltaremos. Depois as câmaras buroscópicas, também na gíria consideradas e tratadas como endoscópicas, na referência aos aparelhos típicos da medicina que fazem exames, por exemplo, exames gástricos. A câmara buroscópica é uma câmara que está montada num veio ou num braço flexível, e que depois essa imagem é geralmente trazida por uma fibra óptica até ao monitor, e nesse braço, nesse fio articulado, digamos, nesse braço articulado ou flexível, também há, em geral, uma fibra óptica que leva luz. Pode variar depois um bocadinho, atualmente com as tecnologias LEDs. O que sabemos é que nós temos, na verdade, a capacidade de, através de um pequeno orifício de 1 centímetro, introduzir este tubo flexível, que traz imagem e também leva luz, portanto ilumina localmente. E vamos observar isso num visor, um visor que permite depois registrar essa imagem. As imagens buroscópicas são interessantes quando eu tenho pequenos orifícios, por exemplo, numa parede dupla, num pavimento, para poder fazer observações, têm a limitação de só conseguirem fazer uma observação muito perto da zona onde está introduzida esta sonda, esta câmara, até porque a capacidade de iluminação é sempre reduzida. Podem ser conjugadas, naturalmente, estas câmaras com outras soluções de aumento de iluminação. E, por último, as câmaras termográficas, que não captam diretamente a imagem fotográfica, o que captam é a radiação infravermelha, o calor emitido por cada ponto da cena que eu estou a observar. Dando-lhe, obviamente, depois por tratamento digital, uma cor diferente, consoante a cor, consoante a temperatura de cada um desses pontos, e, portanto, permitindo-me fazer uma espécie de radiografia dos diferentes materiais ou das diferentes características em função da sua temperatura, da maneira como eles absorvem o calor ou da maneira como eles deixam passar a energia. Se fôssemos ver com detalhe cada uma destas câmaras fotográficas, cada uma destas câmaras de aquisição de imagem, nós
teríamos que ver um conjunto de características que estão aqui e que depois, à medida que as formos usando estas câmaras e que for necessário, podemos analisar com mais detalhe. Um exemplo de uma fotografia tirada com um zoom óptico, portanto, com uma câmara tradicional, neste caso híbrida, com um zoom óptico de grande alcance, uma fotografia tirada em macro, portanto, para fotografias muito próximas do objeto e com um enorme detalhe, uma fotografia tirada ou duas fotografias tiradas com uma action cam, portanto, com uma câmara de registro da ação, com grande angular. E, do lado direito, temos a correção dessa grande angular para tirar o efeito digamos, de grande angular, e, portanto, há algum corte da imagem para que ela fique, digamos, em que as linhas retas passam a ser retas e não curvas. Do lado esquerdo temos a imagem global do edifício e também uma imagem do software que usamos para fazer esta correção da imagem. Uma imagem de uma câmara termográfica, em que, num desvão de cobertura, no interior do desvão de cobertura, conseguimos observar os barrotes e depois conseguimos observar também o forro, digamos, em madeira, com uma falha ali numa zona que está azul e, portanto, está mais fria, uma falha neste forro, além de, por exemplo, uma pequena bolinha redonda, que é um nó. Os barrotes estão, naturalmente, mais quentes. Não podemos, muitas vezes, na inspeção de edifícios e no registro fotográfico, usar apenas o modo tradicional de segurar com as nossas mãos na máquina fotográfica, seja ela de que modelo for, e fotografar, observar pelo visor, pelo óculo e fotografar. Muitas vezes precisamos de outro tipo de apoios. E, portanto, naturalmente que as nossas mãos são a principal ferramenta. Temos muitas vezes, até por questões de estabilidade, pequenos tripés flexíveis, muito reduzidos, que podemos colocar no chão ou em cima de qualquer suporte natural, de um muro, de um murete. Temos os estabilizadores, que são, digamos, um equipamento adicional ao estabilizador que está incorporado nas atuais máquinas fotográficas. Elas já fazem alguma correção, digamos, sobretudo para vídeo, mas também para fotografia, dos pequenos movimentos que estamos a fazer. Portanto, tem um estabilizador interno, mas para trabalhos de maior precisão, em que se pretende que haja poucas oscilações, pouco arrastamento de imagem, pode haver o recurso a estes equipamentos, onde se insere a máquina fotográfica e que permitem que ela se mantenha sempre na horizontal, independentemente do operador se movimentar de uma maneira mais ou menos brusca. São equipamentos, em geral, caros e digamos que ainda não são de uso corrente. Temos os tripés tradicionais, temos os bastões, muitas vezes usados por fotógrafos profissionais, quando querem ter maior mobilidade, mas querem ter algum suporte em cenas que têm algum dinamismo. E, por que não, já que estamos a usar os telemóveis, também como equipamentos para registro fotográfico, os bastões extensíveis de telemóvel com o suporte respectivo. Claro que para o processo de inspeção de edifícios, muitas vezes estamos levados a ter que criar equipamentos que nos ajudem a chegar com o nosso equipamento de registro, a chegar com a nossa visão de uma forma indireta a locais inacessíveis. E, portanto, há vários protótipos que temos criado. O primeiro é um braço articulado, aquilo que chamamos um braço articulado, que é um conjunto de peças que podem, digamos, têm nós de rotação, que se podem apertar com um parafuso de orelhas e que permitem colocar na ponta uma máquina fotográfica leve, de preferência uma máquina fotográfica leve, no máximo uma máquina compacta, mas de preferência uma máquina ainda mais leve, e que permitem várias formas e conseguir, por exemplo, estar numa janela e observar a parte de fora do peitoril, estar numa janela junto à cobertura e observar o beirado, mesmo na zona que não estamos a conseguir observar, ou num pavimento em que só temos uma pequena janela no soalho para introdução
do braço articulado, poder introduzir este braço. Depois, eventualmente, com mais ou menos sofisticações, como, por exemplo, a capacidade de que a cabeça deste braço possa ser móvel para que a câmara possa ter algum movimento. Um segundo protótipo, ainda em desenvolvimento, é um bastão multicâmara, ou seja, não é propriamente articulado, é articulado só no sentido de poder ser transportável, desmontável, e, portanto, é desdobrável, mas, na verdade, é um bastão linear, que tem capacidade para, com uma fixação por velcro ou uma fixação, digamos, por outro meio, suportar várias câmaras fotográficas pequenas, iguais, com o espaçamento que desejarmos. Portanto, estes velcros estarão de cerca de 20 e 20 centímetros, eu posso espaçar as câmaras de 20 centímetros, de 40, de 60, o que quiser. Este objetivo é sobretudo um objetivo ligado à fotogrametria. No entanto, como vamos ver, é evidente que o facto de eu poder ter um bastão leve, com cerca de 4 metros de comprimento, no cimo do qual eu posso colocar uma câmara, abre-me a capacidade de poder observar ou registar com mais detalhe informação de pontos críticos que estão, por exemplo, relativamente altos. O terceiro protótipo é um protótipo com câmara deslizante, um protótipo em que uma única câmara compacta, de preferência, ou mais leve, se for estritamente necessário uma câmara mais pesada, mas de preferência não, possa correr na vertical, pelo menos numa primeira fase, correr na vertical de uma maneira controlada, um espaço de cerca de 4 metros. E, portanto, que me permita recolher, por exemplo, imagem e vídeo na vertical, num local onde eu não possa ter acesso com drone. Este protótipo é o protótipo também pensado e está em fase de testes para fotogrametria. Por último, para terminar esta primeira fase, esta introdução ao uso da imagem no apoio à caracterização de edifícios, importa recordar a importância da luz, a importância da iluminação. Usamos frequentemente e sempre que podemos a luz solar, direta ou difusa, e isso é diferente, projetores de LEDs, atualmente com ou sem bateria, e para espaços mais difíceis, muitas vezes associado a um destes braços, por exemplo, ao braço articulado, fitas LEDs extensíveis, fitas LEDs em geral com 5 metros, que são fitas de LEDs, que são, em geral, alimentadas por eletricidade. E não é de desprezar, naturalmente, o que são as lanternas que podem ser do telemóvel, pequenas lanternas LEDs, ou pequenos focos, que também são importantes em iluminação de detalhes. Sabemos que, além disso, os espaços onde trabalhamos têm muitas vezes iluminação artificial. Essa iluminação artificial nem sempre é a mais favorável para os registros que estamos a fazer, assim como sabemos que, em geral, alguns dos nossos acessórios de registro fotográfico, algumas das nossas máquinas, têm um flash. O flash pode ser também útil em alguns espaços e para algum tipo de fotografia. Devemos recordar-nos que o flash faz uma imagem que pode ser uma imagem muito pouco interessante por causa das sombras e das sombras produzidas naquela mesma direção. Alguns exemplos: uma fotografia no Forte de São João Batista, em Angra do Heroísmo, na igreja da Fortaleza de São João Batista, em Angra do Heroísmo, com uma iluminação solar difusa e, portanto, que permite grande detalhe, sem sombras a perturbar a nossa imagem. O exemplo da iluminação solar direta, que dá um detalhe extraordinário nestes rebocos, nestas argamassas, mas que tem o problema de criar esta sombra muito marcada, que nos vai mascarar completamente a imagem da janela. E que, naturalmente, por exemplo, aqui não perturba, aliás, digamos, como fotografia mais motivadora, muito interessante, mais artística, mas que num caso de fotogrametria, por exemplo, em que se está a tentar recolher informação de um pavimento, neste caso um pavimento que até tem relva, a nossa sombra pode ser profundamente prejudicial. Ela vai afetar esta aquisição de imagem. Portanto, eu aqui teria que ter o cuidado de estar a filmar não a favor da minha sombra, mas contra a minha sombra, naturalmente.
E ainda um exemplo das pequenas lanternas, do telemóvel, da pequena lanterna de LEDs, que podem ser fundamentais para esta iluminação de detalhe, para esta iluminação rasante, quando eu quero perceber a textura dos materiais, por exemplo, em fotografia macro. Com outro exemplo também de luz rasante, aqui não com uma pequena lanterna, mas com um foco, para se perceber os diferentes tipos de acabamento desta pedra, aqui neste caso, nesta fotografia, em que, além disso, temos uma escala para poder depois, digamos, dar também escala àquilo que estamos a registrar. E o exemplo da utilização das fitas de LEDs, quer na iluminação de um espaço, de um esconso, de um desvão, de uma cobertura, quer do lado direito em cima, quando se está a introduzir uma câmara na ponta de um braço articulado e acompanhando este braço articulado da fita de LEDs, e embaixo já uma vista da própria câmara que está debaixo do pavimento e cujo espaço está iluminado por esta fita de LEDs. Termina por aqui esta síntese e vamos dedicar outras apresentações aos pontos seguintes. Nomeadamente, a próxima apresentação é dedicada à síntese das técnicas de registro, procedimento e análise para o apoio de vistas 2D ortogonalizadas e para modelos de visualização 3D. Ou seja, na verdade, à transformação da imagem fotográfica e à criação de imagens fotogramétricas 2D e 3D com as várias tecnologias, incluindo a tecnologia LiDAR.